Legal. Uma coisa que eu perdi com você quando eu tirei o microfone que todo mundo era escutado, é isso, o amigo comenta alguma coisa, a galera não vai escutar no vídeo. Né? Então, por isso que às vezes eu repito uma pergunta ou uma dica. O amigo falou, referencial é a trajetória de um ponto ao outro. Isso aí vai ajudar, hein? Isso vai ajudar já. Eu vou te dizer que está relacionado com referencial, mas não é referencial. Pensa comigo, tu já usou referencial na tua vida? Ah, minha casa é um ponto de referência. Mas vamos tentar esclarecer melhor. Quer ver? Vou falar a posição da moça. Aí eu vou ter que escolher um referencial, né? Que meu referencial, aí eu pego a trena, não é isso? Encosto ali 2,5 metros. Agora eu sei dizer onde é que ela tá. Eu escolhi um ponto onde eu vou botar a trena e vou medir. Aquele ponto, como é o nome dele? Referencial. Só isso. Referencial é o ponto escolhido para medir as posições de um corpo. Mas peraí, mudei de ideia. O referencial é lá na parede agora. Aquele pontinho lá atrás na parede. Vou pegar uma trena. Caramba, agora deu 7,5 metros. A posição de um corpo depende ou não depende do referencial adotado? Ah, acabei de te provar, bem simples, né? Quando eu usei como referencial esse ponto, deu 2,5. Agora, como eu usei aquele referencial lá de trás, medi, deu 7,5. A posição da moça mudou quando eu mudei o referencial? Mudou. Ela continuou no mesmo lugar, mas o valor que eu usei para dar a posição dela não mudou? Posição é uma coisa absoluta ou relativa? Relativa depende de quem? Parabéns, muito obrigado, meus amigos. Estão entendendo bem simples essa ideia. Então deixa eu já colocar duas coisas que eu te ensinei. Referencial é o ponto escolhido para medirmos as posições dos corpos. Ai, meu carro estragou aqui no quilômetro 20 da BR-101. O cara vai me achar, o cara do seguro ou do reboque vai me achar, porque ele sabe onde é que é o quilômetro 0, teoricamente, da BR-101, né? E vai conseguir achar o quilômetro 20. O que é esse quilômetro 0? Muito obrigado, amigo. É o ponto de referência, referencial. Tu viu? Às vezes eu gosto que a galera responda, né? E não é uma resposta difícil, é sempre uma resposta bem simples que eu peço à turma. Parabéns, garoto, pela interação. Então eu quero ver, já expliquei nas entrelinhas. Alguém pode me dizer o que é posição? O que é a posição de um corpo? É a distância. Muito obrigado. Falaram de baixinho, mas eu escutei. É a distância de um corpo até o referencial. Cara, o que eu vou te falar agora, eu lembro que me chateou quando eu vi. Que babaquice, eu até me chateei um pouquinho com o professor. Ele falou que ia me ensinar o que era movimento e repouso. Aí eu ri, né? Como assim? Que cara babaca? Como assim? Meu Deus. Mas aí eu te pergunto, o que é movimento? Pois é estar se mexendo é estar em movimento, eu concordo contigo, mas como é que a gente define para uma pessoa que nunca viu o movimento, uma pessoa que não sabe o que é isso? Como é que eu escrevo num livro para ela ler e entender o que é o movimento? Pode ser? Ótimo, então vamos definir o que é repouso. Pois, olha que loucura! Mas é isso que é o bacana. São coisas tão óbvias em nossas vidas que é difícil explicar. E eu vou te fazer uma pergunta então, presta atenção, meu querido, eu vou te fazer uma pergunta, beleza? Eu estou em movimento ou em repouso? Ah, entenderam, né? Tá vendo como é delicado? Não é só olhar e ver se está se mexendo e não.
eu estou me mexendo agora e vocês viram que vocês não podem dizer se eu estou em movimento ou em repouso. Porque quando eu coloquei o giz na minha cabeça, eu fiquei em repouso para o giz. E mesmo indo para frente e para trás, em relação ao giz eu estou parado. Não é isso? Né? Não estou falando da minha mão estar se movimentando enquanto eu caminho. Eu estou te falando do meu corpo estar em relação ao giz na mesma posição, desde o começo. É isso aí. Então vamos lá. Repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. Repouso é quando o tempo passa e a posição não muda em relação ao referencial. E eu vou te fazer uma pergunta que eu já tinha feito, parecida pergunta. Repouso é algo movimento, é algo absoluto ou algo relativo? É algo relativo, depende mais uma vez de quem mesmo? Sempre. Movimento e repouso depende do referencial. Já que eu defini o que é repouso, por favor, falem para mim que eu escrevo o que é movimento. Muitíssimo obrigado. A aluna falou perfeitamente, ela usou o bom senso. Ela deu uma coladinha primeiro, né? Eu faria o mesmo. É quando o tempo passa e a posição não muda. Muda, né? Não muda antes. E a posição muda. É quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. No terceirão, galera, nós vamos revisar todos esses conceitos básicos de novo, tá? Só que aí eu não vou escrever tudo. Aí eu vou falar só de cada um, né? Que copiar uma vez na vida, uma na morte é o suficiente. E como eu já disse, alguns alunos preferem não copiar, preferem ler a apostila, enquanto isso sublinhar a apostila, tá? E aí tu tem que ver o que é melhor pra ti. Agora sim, o amigo estava nos ajudando uma hora, mas ele estava discutindo sobre outra coisa, trajetória. O que será a trajetória de um corpo? É o trajeto que ele faz, só que trajetória e trajeto são praticamente sinônimos, precisamos ser mais técnico. Eu sei que tu sabe o que é, só que eu preciso ser mais técnico. É que nem a questão do movimento de repouso, a gente precisa falar tecnicamente. Isso já é uma outra coisa ainda, mas trajetória. Me dá um exemplo do dia a dia que mostra a trajetória de algum corpo. Ah, o caminho que tu faz. É o caminho que tu faz. Eu tenho um exemplo ótimo de trajetória bem na frente de vocês. Essa coisa branca aí no quadro não é a trajetória do giz? É, né? É o rastro, não é? É a marca que ele deixou por onde ele passou. Tecnicamente falando, são todas as posições assumidas por um corpo. São todos os locais por onde ele passou, né? Então, é o conjunto de posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Aqui uma questão muito legal de discutir. O que vocês acham? Trajetória é absoluta ou é relativa? Trajetória, ela pode mudar a trajetória que uma pessoa vê de um corpo para o outro, dependendo do referencial? Ou a trajetória é sempre a mesma? O que vocês acham? Já ouviram isso? O que tu acha que o piloto do avião vê quando ele solta uma bomba? Ele vê a bomba caindo, né?
Certo? E o que tu acha que a pessoa que está vendo o avião bombardear uma cidade enxerga? A mesma bomba caindo? Será que o piloto enxerga? Não, né? Porque vocês que estão parados veriam a bomba assim, ó. Certo? Mas como o avião continua voando para frente depois que ele soltou a bomba, o piloto olhando para baixo, ele só vê a bomba descendo. Ele não vê a bomba caindo em forma de parábola como vocês veem, né? Certo? Então tu vê que loucura. Na verdade, trajetória também depende do referencial. E sabe qual é o exemplo mais legal de todos? Vocês lembram o que o Cláudio Ptolomeu falou no século I depois de Cristo? Que a Terra era o centro... olha que legal, tá até na Bíblia. A Terra é o centro do universo. Terra, e Deus botou tudo para girar em volta da Terra, não é isso? Ptolomeu sabia que o Sol girava em volta da Terra, que a Lua girava em volta da Terra, e ele sabia prever as fases da Lua e tudo mais. Mas tem outro detalhe, o filho da mãe do Cláudio Ptolomeu, ele previa a posição dos planetas no céu. Mercúrio dá para ver a olho nu, Marte dá para ver a olho nu, Vênus também, tu sabe disso, é óbvio. Então ele falava, olha, dia tal, Vênus vai aparecer ali, e aparecia. Sabe como é que ele fazia para explicar o movimento de Vênus e Marte e Mercúrio? Ele imaginava que tinha um ponto que girava em volta da Terra e esse planeta girava em volta desse ponto. É por isso que o planeta ficava rodopiando que nem um maluco em volta da Terra. Ele demorava meses, mas ele chegava a prever eclipse. Estou falando, galera, dos anos 100 depois de Cristo. Época das carroças. O cara pegava lá o livro, fazia os cálculos dele e falava, daqui a 2 meses vai ter eclipse, o Sol vai desaparecer em pleno dia. E desaparecia. Tu imagina um cara, 2000 anos atrás, prevendo que um eclipse vai acontecer, que o Sol vai desaparecer durante alguns minutos e o fenômeno ocorre. Tem pacto com Satã, meu querido. O cara é o mágico dos mágicos. Porém, tu sabe que essa história da Terra ser o centro não funciona muito bem, né? Porque depois, milhares de anos depois, 1000 e poucos anos depois, nasceu um cara chamado Nicolau Copérnico. Esse Copérnico era foda. E o Copérnico leu tudo que o Ptolomeu tinha escrito e todos os outros antes e depois dele. O Ptolomeu escreveu um livro chamado Almagesto, tu vê, onde ele descreve que a Terra é o centro do universo. Pode pegar o original, né? Uma cópia original desse livro na UFSC, imagina. Um livro de mais de 2000 anos. Né? De um pouco menos, aliás, de 2000 anos. Olha só, quando o Copérnico leu o Almagesto do Ptolomeu e viu como é que o Ptolomeu raciocinava a movimentação dos planetas e da Terra e do Sol, ele achou, meu Deus, que cara idiota, como é que ele não enxergou? Como era burro esse Ptolomeu? Ele pensou assim, ó, eu vou pegar o Sol e vou deixar o Sol parado no centro do universo. Quando o Copérnico lançou a ideia do muito obrigado, querido, heliocentrismo, que se opunha à ideia de Ptolomeu, o geocentrismo, muito obrigado. Ó, a galera manja, hein? Geocentrismo, Ptolomeu, século I. Heliocentrismo, século XV, 1400 e pouco já estamos, certo? Nicolau Copérnico, Cláudio Ptolomeu. Quando o Copérnico lançou a ideia dele, galera, o Sol é que está parado no centro e os planetas giram em volta dele. A galera achou que o Copérnico tinha enlouquecido. Copérnico, tu tá doidão? Ó, a Terra tá parada, querido. A galera achou que ele tava doido. Como assim a Terra tá andando? Que pelos cálculos dele a Terra deveria estar a 100 mil km por hora. Copérnico, tá parada. A galera falava assim. E tem a velha história do avião. Quem é que já andou de avião aí? Levanta a mão, por favor. Quem já andou de avião sabe que o avião tá a 900 km por hora e o copo d'água tá parado em cima da tua mesa e o copo d'água nem vibra se não tiver turbulência. E o avião tá a 900 km por hora. E tu pode ficar na ponta do pé. Dentro do avião não acontece nada. Não é isso? Saibam vocês, para quem não sabe, a Terra nesse momento está assim, a 100 mil km por hora. O Copérnico não estava doidão, ele estava lúcido. Olha por quê. No começo a galera achou que ele estava louco. Depois ele falou, pessoal, se nós considerarmos que o Sol está parado, Mercúrio gira em volta do Sol, bem bonito. Vênus gira em volta do Sol, Terra gira em volta do Sol, Marte gira em volta do Sol.
Fica assim o sistema solar, ó. E olha como é que era o sistema solar do Ptolomeu. Olha como é que os planetas rodopiavam em torno da Terra. Enquanto o Ptolomeu demorava 2 meses para prever o eclipse, em poucas horas Copérnico fazia a mesma conta e chegava no mesmo resultado. Aí a galera, orra Copérnico, tu é foda, hein? Pô, Copérnico! O cara ia demorar, né, horas para fazer uma coisa que era um trabalho de meses. Aí a galera, olha, Copérnico, não acredito que a Terra tá andando, mas a tua ideia é o bicho, vou começar a usar ela. Desde então, 1470 e pouco, se eu não me engano, os astrônomos começaram a adotar o método para raciocinar de Copérnico. Ele ainda estava errado, mas eu só vou te contar no final do ano qual é a verdade sobre o sistema solar. Se tu quiser antes, tem que procurar por conta própria. O cara que desvendou os mistérios foi o Johannes Kepler. Esse cara é foda. Ele é que falava, Deus é matemático. Deus é matemático. Eu sabia desse cara, hein? Galera, ó, agora me responde, trajetória é absoluta ou é relativa? Claro. Olha como é que é a trajetória de um planeta com a Terra sendo referencial. O planeta fica rodopiando que nem um doido em volta da Terra. Agora olha quando tu usa o Sol como referencial, a trajetória vira um círculo, praticamente um círculo. Muito mais legal, né? Então, com certeza, a trajetória depende do referencial. E o famoso caso do avião. O que o piloto vê quando ele olha a bomba cair e o que as pessoas observam? O que o piloto vê quando solta uma bomba, desconsiderando a resistência do ar, e o que as pessoas olham quando vê uma bomba cair do avião? Parábola. As pessoas olham uma parábola. E o comandante? Uma linha reta, cara, porque a bomba continua acompanhando o avião, por incrível que pareça, certo? Então ele geralmente vê uma linha reta enquanto acompanha a bomba caindo. Legal. Trajetória é o conjunto de posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Faltou corpo. Show de bola. Mais 2 coisinhas aqui importantes, ó. Corpo extenso e ponto material. São coisas que a gente precisa saber o que significa. Pessoal, uma das grandes dificuldades da física é o cara conseguir entender o que importa num fenômeno e o que não importa.